Sejam bem-vindos a mais uma aula. Então, nessa segunda aula, a gente vai configurar então o acesso ao nosso banco de dados, daí criar métodos aí que recebe uma requisição, gera uma resposta para consultar, digamos, a tabela produtos e retornar, criar no retorno da API, exibir os dados então que estão existentes nas nossas tabelas. Tá, pessoal? Então vamos à nossa aula. Bem, então, na aula anterior a gente criou as configurações iniciais e levantamos a API e ela está rodando. Tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer nessa aula então, é criar um arquivo com as configurações de acesso ao banco de dados. Então aqui eu vou, junto do arquivo index.js, eu vou criar um arquivo chamado config.js. Tá? Nesse arquivo eu preciso fazer o que? Eu vou carregar então uh, aqui o pool, lá do pacote PG, Então eu vou carregar o pool, do pacote PG. Então esse pool vai permitir que a gente estabeleça uma conexão com o banco de dados, tá? E daí eu vou precisar de duas coisas para fazer um teste assim, para criar esse pool. Já preparar minha API para, digamos, quando eu for deixar ela num servidor, numa hospedagem, dele vai criar a conexão a partir de uma URL e se ele estiver num computador local a partir das configurações iniciais minhas, tá? Então, para isso eu vou ter que detectar se eu estou no ambiente de produção, que já coloquei lá digamos, num servidor como a render, ou se eu estou no ambiente local de produção, tá? Então eu vou criar aqui uma variável const production, tá? Production. Tá? Então, se estiver em produção, eu vou buscar aqui na variável de ambiente, tá? Node.env, eu vou verificar, se o Node.env ele é production, que, quando a gente faz o deploy, da aplicação, ele retorna essa variável de ambiente como production, tá? E daí eu vou criar aqui uma variável pool, tá? Inicializando ela com o valor nulo, tá? E daí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou verificar então se eu estou em um ambiente de produção, tá? Então eu vou criar esse pool aqui, vou inicializar então um new pool, tá? E daí nesse pool eu vou passar algumas informações, como por exemplo a connection string, tá? Então quando eu estiver no ambiente de produção, eu vou pegar ela do proxies, do .env, e daí eu vou pegar uma variável chamada database URL, tá? E também vou dizer, que o SSL dela então vai rejeitar um autor zero, vou colocar como falso essa opção. Que daí isso aqui vai funcionar, por exemplo, lá na render, que depois a gente vai tentar colocar essa API rodando na render. Do contrário, então, se eu não estou no ambiente de produção, aqui eu estava no ambiente de produção, eu vou criar o pool de outra maneira. Então eu recebo então um new pool, tá? E daí esse pool eu tenho que informar, por exemplo, o usuário, tá? Então o meu usuário aqui no meu computador, do meu Postgres é Postgres mesmo, tá? O meu password, então para esse usuário também, Postgres, coloquei tudo o padrão. Daí eu também vou colocar o host, tá? No caso aqui é o local host. Vou colocar o nome da base de dados. Então, a nossa database, então, que nós criamos antes, ela é eShop Video Aulas, tá? Então, eShop Video Aulas, tá? E daí também a porta, tá? É a 5432, tá? E daí eu vou fazer aqui um module.exports e ele vai exportar então esse pool para eu utilizar em outros locais, tá? Pode perceber quando eu salvo aqui o servidor, como eu estou rodando ele com o Node.1, ele já recarrega com as alterações que eu fiz. Após então criar o config, a gente vai voltar lá no index e agora a gente vai trabalhar nesse index. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou carregar aquele pool de conexões que eu criei, tá? Com o comando require, só que daqui eu vou pegar do ponto barra config. Então vou carregar para eu poder utilizar aqui, tá? Então daí após essa questão do carregamento da aplicação, onde eu uso cores, tá? Daí eu vou começar a colocar os métodos que eu utilizarei, para digamos, fazer as operações do banco de dados, que eu vou fazer operações CRUD,
create, retrieve, update, delete, né? No caso aqui a gente vai fazer a primeira operação que é o retrieve para recuperar então esses produtos, tá? Então eu vou fazer primeiro aqui, ó, que eu vou criar um método chamado getProdutos, tá? Então esse método getProdutos é um método assíncrono, tá? Que daí ele recebe um request e gera um response, né, do HTTP, tá? E daí eu vou circundar tudo isso aqui, né, com blocos de try-catch, porque pode acontecer, por exemplo, erros de conexão, né, erros, tá? Digamos no comando SQL ou algum outro tipo de erro que pode ocorrer, daí eu vou tratar isso aqui para me poder responder, tá? Então aqui eu já vou fazer um return, tá? Retornando um response, tá? E um status, no caso aqui 400, tá? E daí eu vou mandar ele retornar aqui um JSON, né? E daí eu vou retornar um JSON com status, né? E aqui eu vou colocar error, que daí isso aqui depois meu front-end vai tratar, vem o status de erro, ele exibe uma mensagem de erro, tá? E vou retornar também um message, né? Para, digamos, a minha interface gráfica saber o que ocorreu, tá? Então eu vou marcar aqui erro ao consultar os produtos, tá? E daí eu vou colocar, anexar, né, a mensagem de erro. Tá? Então isso aqui é um pequeno tratamento, todos os métodos eles vão ter esses tratamentos, tá? Que daí a gente, se ocorrer algum problema, a outra parte da aplicação que está consumindo isso aqui vai saber o que fazer. E daí então nós vamos tentar fazer uma consulta aqui. Eu vou criar aqui um const que eu vou chamar de house, tá? Const house e vai receber então o comando await, tá? E daí eu vou chamar executar o comando pull.query, tá? E daí eu vou executar o comando SQL. Aqui eu não quero só executar aqui um select asterisco foram produtos, tá? Porque eu quero formatar essa data, forçar a formatação realmente no formato americano, para depois meu front-end poder utilizar. Aqui, como eu estou consultando, ela já está retornando no formato americano, mas eu posso ter um servidor que ele retorne em outro formato, então eu quero forçar, digamos assim, essa formatação, tá? Para a gente não ter nenhum problema. Então aqui eu vou fazer um select, tá? Eu coloquei aqui aspas, crase, né, para poder quebrar o comando em mais uma linha. Então eu vou selecionar o código, o nome, tá? A descrição do produto, a quantidade tá em estoque, né? O valor, e daí eu também vou fazer aqui um toChar, to_char, né? Daí eu vou pegar aqui a data, né, de cadastro, tá? E vou colocar também aqui, forçar o formato, né? Então, ano, traço mês, traço dia, né? E eu vou chamar isso aqui de as data underline cadastro, tá? E devo fazer isso aqui from produtos, tá? E vou mandar ele ordenar aqui, ó, order by, e dei o código, tá? Então, eu executei esse pull.query, executou a consulta e largou dentro de house, tá? E daí eu vou fazer aqui um return response.status, tá? Vou retornar o status 400 e daí vou mandar ele gerar um JSON, tá? Desses house que tem o resultado da consulta. Esperamos que tenha o resultado da consulta. Então, eu criei um método que recebe uma requisição e gera uma resposta, tá? E daí eu tenho que associar, né? Nós estamos rodando então na porta 3002. Eu tenho que associar uma rota que daí, quando a minha aplicação receber uma requisição em uma determinada rota, né, ela vai executar esse método. Então aqui eu vou mandar, vou dizer que o app.route, então quando ele receber uma requisição na rota barra produtos, tá? Eu vou executar daí o método .get, eu vou executar daí o método get produtos, tá? E daí eu vou salvar. Bem, então como é que eu testo isso, tá? Então eu vou acessar aqui, né? Localhost 2.3002 barra
produtos, tá? Esse aqui, como é uma requisição GET, né? Então eu posso testar no navegador. Pode ver que ele já retornou aqui, tá? Os dados para mim. Bem, para facilitar, digamos assim, a execução das consultas, tá? Então existe um plugin aqui que é o plugin do Postman. Então você pode instalar esse plugin aqui, que dele adiciona aqui o Postman, que é uma extensão que vai facilitar as nossas requisições, tá? Então tem uma série de, ele pede o login aí do Google quando a gente entra nele. Então aqui eu vou criar mais uma collection aqui, e daí eu vou chamar essa collection aqui de API Vídeo Aulas, tá? API Vídeo Aulas e devo adicionar uma requisição, tá? Então aqui a gente consegue testar melhor a aquisição, tá? Vou chamar então de get produtos, tá? E daí eu faço o teste aqui, ó, localhost 3002 barra produtos, tá? O bom de testar por aqui, tá? Primeiro, né, que a gente vai poder fazer, né, os testes em todas as operações, get, post, put e delete, né? E ele também já traz formatado, inclusive traz aqui o status 400. Ó, pera aí. Eu coloquei, aqui na verdade, olha só, eu coloquei o status 400, mas é o status 200, né, que deu tudo certo, 400 quando deu errado. Tá? Então aqui eu vou executar de novo, agora deu status 200, ok, e daí retorna os meus dados, tá? Vou salvar esse request aqui. Bem, pessoal, então, a princípio era isso, né? A gente fez a primeira requisição e na próxima aula, né, nós vamos continuar com as outras operações, tá? Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.